Olá, muito boa noite, graça e paz a todos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Apesar dos irmãos terem pensado que não, mas hoje estamos aí mais uma vez para a honra e a glória do nosso Deus. Um pouco atrasado, na verdade, na entrega do material que sempre entregamos aos domingos, mas em virtude desse feriado e acúmulo de trabalho, eu acabei me delongando aqui. Para a glória de Deus, hoje, quarta-feira, término do feriado, estamos conseguindo realizar esta gravação. No projeto Auxílio ao Mestre, nesse trimestre, nós estamos estudando o tema proposto pela CPAD. E o tema é Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Está sendo uma bênção abordar esse tema, falar do avivamento, os avivamentos históricos, o avivamento do Pentecostes, o avivamento ocorrido na Europa. E hoje, em especial, nós vamos falar do avivamento ocorrido no Brasil. Vamos analisar como se deu o início do movimento pentecostal aqui no Brasil, nas pessoas do pastor Daniel Berger e Gunnar Wingren. Foram verdadeiros desbravadores, homens de Deus enviados pelo Senhor, tá bom, meu amado? E o tema da lição de hoje nós vamos estudar é a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 19, versos 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: com que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Na presente lição, nós vamos falar um pouco acerca de Daniel Berger e Gunnar Wingren, que foram os dois precursores do movimento pentecostal no Brasil. Esses homens vieram dos Estados Unidos, passaram ali pela Rua Azusa, foram orientados pelo Espírito para ir para o Pará, chegaram ali em Belém e se estabeleceram. Ali, meu amado, foram muitas perseguições que eles sofreram, mas essas perseguições, na verdade, serviram como um combustível para o fogo do Espírito que incendiou o Brasil. Nós somos fruto do trabalho desses dois homens que foram precursores do movimento pentecostal no Brasil. Em muito pouco tempo, milhares de almas foram alcançadas e hoje milhões de irmãos e irmãs colhem os frutos do trabalho grandioso realizados por estes homens através da pessoa do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O movimento de Atos se repete no Brasil. Em que sentido o movimento de Atos Apóstolos se repete no Brasil? Que observa, no texto que nós lemos, Paulo se dirigiu a alguns obreiros, 12 aproximadamente, que já eram crentes, eram obreiros, mas não haviam recebido a experiência pentecostal, conforme compreendemos pelas Escrituras, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo são experiências distintas. Alguém é salvo na pessoa de Cristo, foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, mas a
plenitude do Espírito Santo se dá quando a pessoa é batizada no Espírito Santo. É isto que nós vamos analisar nesse primeiro tópico. Pentecoste entre os salvos. Os discípulos em Éfeso já eram salvos, mas não haviam passado pela experiência pentecostal. Após serem batizados no Espírito Santo, passaram a servir ao Senhor com mais excelência e muito fervor. O que nós compreendemos aqui é que salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Esses discípulos, por exemplo, ali em Éfeso, eles eram obreiros, foram batizados por João, porém, eles não haviam passado ainda pela experiência pentecostal. E o que mudou na vida deles após a experiência pentecostal? Eles não se tornaram mais salvos, eles não se tornaram crentes de primeira categoria. O que aconteceu é que após o batismo no Espírito Santo, eles estavam capacitados, habilitados e aptos a servir ao Senhor com mais excelência e fervor. Trabalhar, eles já trabalhavam. Obreiros, eles já eram na casa de Deus, mas eles não haviam recebido. Após a experiência, com certeza, eles tiveram habilidade, competência dada pelo Espírito, dons, ministérios, para que eles pudessem servir com mais excelência, com mais fervor, com mais ousadia, com sinais e prodígios. Eles falaram em línguas estranhas, profetizavam, o que é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então, a partir desse texto, nós compreendemos pelas Escrituras que a salvação é uma coisa, ministério é outra e batismo no Espírito Santo, meu amado, são experiências distintas. Eles já eram obreiros, tinham ministério já na obra de Deus, serviam há mais de 20 anos, ou 26 anos aproximadamente, como obreiros, porém, eles não haviam recebido até então a experiência pentecostal. Plenitude do Espírito Santo. O episódio em Éfeso revela que a experiência do batismo no Espírito Santo difere da experiência do batismo nas águas. Cerca de 26 anos após serem batizados por João, esses 12 discípulos receberam a plenitude do Espírito Santo. O que nós precisamos compreender, irmãos, que eles não receberam o Espírito Santo a partir desse episódio. Eles já tinham o Espírito Santo, porque quando a pessoa aceita Jesus e eles foram batizados no batismo de João, coisa que foi mais ou menos 26 anos antes desse episódio. Eles já haviam recebido o batismo. Qual era o batismo oferecido por João? Era o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, porque após mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eles foram batizados no nome de Jesus por João. Agora, é o que nós vemos que eles não haviam recebido a experiência pentecostal, tá certo, meu querido? Então, daí mais uma vez compreendemos que a plenitude do Espírito, eles receberam sim o Espírito Santo, mas eles não estavam ainda cheios do Espírito Santo, foram experiências distintas. Os discípulos no dia do Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles não haviam recebido a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo, que implica no batismo no Espírito Santo. Então, essa experiência entre a salvação e conversão do batismo nas águas, feito por João, até a experiência pentecostal, segundo alguns estudiosos, deu um intervalo aí de 26 anos, pregando, realizando a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, mas neles não haviam passado pela experiência pentecostal. Vamos dizer assim, a ignorância com relação ao batismo no Espírito Santo era tão grande que eles diziam sequer saber que existia o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e o texto vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Isso fala o quê? Da
plenitude do Espírito Santo. Então, aqueles que afirmam que quando alguém é batizado nas águas, quando alguém aceitou Jesus, ele já recebe a plenitude do Espírito, não se confirma quando nós analisamos o texto, tá bom, meu amado? A experiência do batismo nas águas e salvação é uma coisa, e a experiência da plenitude, o batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é outra. São experiências totalmente distintas e diferentes, com propósitos também diferentes, tá bem? O batismo no Espírito Santo, como eu já disse em outras lições, é para tornar o crente mais apto para atuar na obra de Deus com mais rigor, com mais excelência e com mais intensidade. Chamados por Deus. Tanto Daniel Berg e Gunnar Wingre não foram enviados por Deus a fim de pescar em aquário. Uma coisa que tem que ficar bem clara. Tão logo eles foram expulsos de uma igreja tradicional, logo desbravaram toda aquela região e em pouco tempo, milhares de almas já haviam sido alcançadas por eles. A vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingre, meu irmão, foi vinda da parte de Deus. Primeiro, eles eram da Suécia, se eu não me engano, Suécia, passaram pelos Estados Unidos, lá na Rua Azusa. Lá eles receberam a experiência pentecostal, foram batizados, cheios do poder de Deus, viram coisas grandiosas e maravilhosas ali na Rua Azusa. E de lá, o Espírito Santo teria dado a eles a direção deles irem para o Pará. E eles nem sabiam onde ficava isso, foram pesquisar, era no Brasil, e eles foram enviados pelo Brasil. A princípio, eles foram acolhidos por uma igreja tradicional, se eu não estiver enganado, é a Igreja Batista. Porém, eles não foram muito bem recebidos ali. Mas também vamos analisar uma coisa. Deus não enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre para ficar pescando no aquário de igrejas tradicionais. Pescando crente. Agora você não é pentecostal? Vou orar, você vai ser batizado igual você faz parte da minha igreja. Não. Deus chamou isso para pescar fora do aquário. Tá bom, meu amado? Pescar no aquário é fácil, irmãos. É quando a gente tira um crente de uma igreja tradicional e ele vem para o nosso meio, não há festa no céu. A festa no céu é quando o pecador se converte. Então, tão logo eles foram expulsos, né? Tirados desta igreja, a liderança assim o fez, eles logo partiram para pregar o evangelho nas ruas, nas praças, nas casas, nos lares, em todo lugar, pregando toda aquela região, e em pouco tempo, irmãos, o que aquelas igrejas tradicionais levaram décadas para realizar, Deus realizou na vida destes homens em curto espaço de tempo. Em pouco tempo, milhares de almas já haviam se convertido e foram alcançadas pelo Senhor através do ministério destes dois homens que foram enviados por Deus aqui para o Brasil. O nascimento de um novo movimento. Vamos dizer uma coisa, irmão. A chegada destes homens aqui foi da parte de Deus. Mas as pessoas que testemunharam aquele movimento, a princípio ficaram tanto que assustadas, escandalizadas. Por quê? Estava acostumado àquele culto tradicional, engessado, eram crentes salvos, vão morar no céu, estão no céu. Aquela geração ali que andava com Jesus, até mesmo o pastor que não aceitou a presença desses dois irmãos ali, com certeza foi alcançado, está salvo, está no céu. Mas aquele nascimento daquele movimento, a princípio gerou ciúmes, perseguição, calúnia, inveja, ódio, não somente por parte das igrejas tradicionais, até mesmo das autoridades eclesiásticas da Igreja Católica e também, meu amado, algumas autoridades aí, como policiais, delegados, juízes e até mesmo pistoleiros aí, pessoas contratadas. Sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. A pregação do avivamento pentecostal. A liderança da igreja excluiu 9 irmãos, os quais acolheram a pregação pentecostal. Já no início,
O movimento sofreu forte perseguição e calúnia por parte das igrejas tradicionais da época, mas o Espírito Santo a cada dia acrescentava mais e mais almas que se convertiam. Daniel Berg, meu amado, e Gunnar Wiener, eles foram convidados a sair da igreja. Eles foram recebidos e acolhidos, mas quando eles começaram a pregar a mensagem pentecostal, o que eles vivenciaram lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, segundo a história, o pastor da igreja não aceitou, não acatou, reuniu os membros da igreja e diz que aqueles que concordavam com a pregação se colocassem de pé. E naquela ocasião, 9 pessoas teriam se colocado de pé, e ele falou isso, ele disse para elas, então, se retirarem da igreja, que não seriam mais membros ali. Dentro desse grupo estava uma irmã, que esqueci o nome dela, gente. Um nome, tem Albuquerque no nome dela, vocês viram aí na revista. Esta irmã, ela foi considerada a primeira pessoa batizada no Espírito Santo aqui no Brasil, pelo menos nos registros da nossa instituição, tá bem? Esse movimento, a princípio, sofreu muita perseguição, calúnia e inveja, na verdade, por parte das igrejas tradicionais da época. Eles eram chamados de loucos, fanáticos, diziam que eles estavam possessos, endemoniados, e aqueles tipos de calúnia, como aconteceu também no dia do Pentecostes, que alguém disse que Pedro e a turma toda, estava todo mundo embriagado, tinha tomado uns goró a mais. Mas o Espírito Santo, meu irmão, é que estava à frente daquela obra. E o resultado foi o quê? Conversão, salvação, confissão de pecado, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Poderiam até falar, caluniar, só não podiam negar que Jesus estava salvando, curando, libertando e operando maravilhas através desse movimento. Crescimento e perseguição. O que se viu aqui no Brasil foi o que já havia acontecido com os primeiros cristãos. Há relatos, por exemplo, de perseguição por parte de igrejas tradicionais, de padres, polícia, delegados, pistoleiros e de juízes contra este movimento, mas, como Deus estava à frente, nada o pôde parar. Meu amado, o que nós vimos acontecer aqui no Brasil, a perseguição, a calúnia, o ódio por parte das lideranças eclesiásticas, tanto por parte do movimento evangélico, como também de muitos padres e bispos, onde eles chegavam nos interiores para pregar. Quem mandava muito naquelas interiores ali era o padre, irmão. O padre mandava mais que delegado ali e levantava as autoridades. E isso, vários relatos desses pioneiros aí, que a polícia apareceu para prender, delegado apareceu para prender, pistoleiros já foram contratados para matar crente, para matar pregador. Já aconteceu da arma não disparar, já aconteceu de Deus dar o livramento, eles não conseguiam achar o pastor para matar, já aconteceu do pistoleiro se converter, de juízes que professavam a fé católica, que se levantaram contra esse movimento. Então nós vemos, do jeito que aconteceu lá em Israel, em Jerusalém, aconteceu aqui também. Mas, como Deus é que estava à frente deste movimento, não teve calúnia, difamação para lideranças do movimento evangélico tradicional, lideranças católicas, bispos, arcebispo, padres, delegado, pistoleiro, juízes que fizessem parar o movimento. Porque esta obra é de Deus e ninguém pode parar. É aquele conselho que alguém deu, Gamaliel, deu quando prenderam os apóstolos. Olha, se esta obra for dos homens, ela vai morrer por si mesma. Mas se esta obra for de Deus e vocês estão se levantando contra Deus, vocês vão sofrer as consequências dos atos de vocês. E, meu amado, a obra é de Deus. Olha o fruto que esta obra produziu e nós somos abençoados através do trabalho desses homens de Deus. Curas divinas.
Assim como se deu na Babilônia, a fornalha da perseguição serviu para revelar ao Brasil o poder de Deus. Quanto maior era o fogo da fornalha contra a igreja, maiores eram as curas e maravilhas realizadas pelo Espírito Santo entre os crentes. Meu irmão, eu não quero ser masoquista aqui, pregar aquela mensagem do sofrimento, que a gente ama sofrer. Crente não gosta de sofrer, irmãos. Mas vamos falar uma coisa? Sadraque, Mesaque e Abednego eram crentes desde crianças que já serviam a Deus, eram ensinados a servir ao Senhor. Mas quando eles foram lançados na fornalha lá na Babilônia, foi ali que a Babilônia viu o poder de Deus. Meu amado, quanto maior era o fogo da fornalha, da calúnia, da perseguição, da violência, dos atentados, das crises financeiras e das dificuldades, maiores eram as curas e maravilhas realizadas pelo Espírito entre os crentes. É como se aquela obra fosse uma locomotiva naquela época que funcionava a lenha. Quanto mais lenha colocava na locomotiva, no motor, maior, meu amado, era a potência, maior o poder daquela locomotiva. Então, meu querido, quanto mais perseguia crente, quanto mais calúnia, quanto mais odiava crente, quanto mais perseguiam, maior era a glória de Deus e o poder de Deus. Então, que nós entendemos o seguinte, que aquela geração, Daniel Berg, Gunnar Wingre, eles foram perseguidos, mas em contrapartida, meu amado, o que Deus operou de sinais, curas, prodígios e maravilhas ali, meu amado, como diz no ditado popular, não está no gibi, amém, querido? Então, a fornalha serviu apenas como combustível para Deus derramar o poder. Você está com medo de luta, irmão? Está com medo de provação? Está com medo da possível perseguição que pode surgir contra a igreja brasileira? Meu irmão, aperte o cinto, porque as gerações anteriores já passaram por isso e hoje nós colhemos o fruto do trabalho realizado por esses crentes e esses irmãos. A expansão do avivamento pentecostal. Eu já dizia a canção, esta obra é de Deus, ninguém pode impedir. Ah, meu irmão, esta obra é de Deus, irmãos. E se ela é de Deus, não adiantou calúnia, difamação, injúria, dizendo que eles eram fanáticos, que estavam possessos, que era meninice, que não tinha nada de Deus, não tinha na ocasião teólogos expressivos, pessoas que dominassem tanto a oratória, a exegese, a hermenêutica. Era na base da unção mesmo, meu querido. Em cada esquina tinha crente, nas praças tinha crente, nos hospitais, nas casas, nas ruas, na escola, tinha crente por tudo quanto é lado, estava aparecendo até a praga de rãs que havia ali no Egito, para tudo quanto é lado tinha rã, meu querido. Então ali, quando o avivamento veio, meu irmão, a expansão pentecostal tomou conta do Brasil. É sobre isso que nós vamos falar, é uma pincelada nesse tópico. Um modelo centrífugo. A expansão deste movimento só pode ser atribuído ao Espírito Santo de Deus. Casas, árvores serviam como pontos de culto, até que ali se iniciasse uma igreja. Muitos obreiros sequer sabiam ler, mas pregavam com unção. Muitos eram ali curados e até batizados no Espírito Santo. Você já viu aquela pregação que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, que Paulo caiu do cavalo, tinha hora que falar que não era Zaqueu que estava na árvore, colocava ali outra pessoa, Mateus, colocava Mateus na árvore, Zaqueu, confundia. Meu irmão, aqui em Minas dizia nós vai, nós foi, entendeu? Meu irmão, era um movimento que cresceu de uma forma explosiva, grandiosa, que somente sobre a ótica do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é que nós podemos compreender esse crescimento explosivo. Naquela ocasião, meu irmão, olha, casas, árvores,
pontos, lugar público, era tudo ponto de culto, irmãos. Muitas nossas igrejas, que temos hoje, igrejas sedes, templos grandes no interior, começaram debaixo de um pé de manga, começaram debaixo de árvore, com calor, com poeira, com chuva, e a presença de Deus ali. Muitos dos nossos obreiros não tiveram oportunidade de fazer curso de teologia, seminário. Hoje só não faz quem tem preguiça. Só não faz quem tem descaso. Mas todos nós podemos fazer um curso da CPAB, um curso da EPTAD, tem vários cursos aí. O obreiro tem que se qualificar. Mas aqueles obreiros, muitos desses obreiros, irmão, sequer sabiam ler, meu irmão. Alguns aprenderam a ler na Bíblia, mas quando pregava, irmão, botavam os doutores da teologia no bolso. Eles pregavam com unção, com autoridade, porque eles falavam com conhecimento de causa. Eles passaram pela experiência pentecostal. Muitos deles foram curados, receberam os dons do Espírito Santo, a manifestar dom de profecia, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, vamos dizer assim, sinais, dons de maravilha, prodígios, tudo Deus operava. Muitos que ali, meu irmão, eram ali dando testemunho do que havia acontecido na casa deles. E muitos ali naquelas reuniões eram batizados no Espírito Santo, em Santa Ceia, na escola bíblica dominical. Então, meu amado, foi um modelo com crescimento explosivo, que cresceu de dentro para fora. Não saiu pescando no aquário crentes de outras denominações. Foram alcançando aqueles que estavam perdidos, e esses que estavam perdidos se tornaram homens de Deus, obreiros, cheios do Espírito Santo e pregavam com unção, mesmo não tendo conhecimento teológico que nós temos à nossa disposição hoje. Um crescimento acentuado. As duas primeiras gerações deixaram um legado de dedicação e altruísmo. Deus agradou de tal forma da sinceridade destes, a ponto de lhes propiciar um crescimento explosivo jamais visto no Brasil. A atual geração colhe os frutos que não plantou, mas será que a próxima geração terá o que colher? Eu deixo aí esta reflexão, tá bem, meu amado? As duas primeiras gerações, eu vou destacar aqui, a história da Assembleia de Deus se divide, vamos dizer, em 4 gerações. A primeira geração, Daniel Berg e Gunavin e seus contemporâneos. A segunda geração são aqueles pastores presidentes de ministério que, na maioria deles, estão com mais de 80 anos de idade. Às vezes estão até com uns 90. Esses homens foram testemunhas lá do início das dificuldades de atravessar rio no nado, comer espiga de milho, andar sem ter salário, deixando tudo para pregar, a fazer a obra de Deus. Esses homens se doaram por esta obra, meu amado. Então Deus agradou de tal forma do trabalho feito por essas duas gerações, Daniel Berg e Gunavin, e a geração que veio a seguinte, desses obreiros que pegaram esta denominação quando ela não era bem vista, quando ela não era respeitada, quando ela não era renomada. Eles pegaram o caroço de Angô. Foram semelhantes no livro de Juízes, aqueles que tiveram que arrancar os gigantes no tapa e na unha. E conquistaram, alargaram os horizontes. Aí veio agora a terceira geração, da qual eu faço parte. A terceira geração, a nossa geração, está colhendo os frutos que foram plantados por Daniel Berg, Gunavin e esses pastores presidentes que aí estão. A terceira geração, essa terceira geração são aquelas de obreiros, aqueles jovens que nos anos 80, nos anos 90, o ideal deles era o quê? Serem batizados no Espírito Santo, terem a chamada ministerial. Eu peguei esta fase na Assembleia de Deus. Essa é a terceira geração. Mas esta terceira geração está se mostrando o quê? Acomodada, tímida.
E a quarta geração é a geração que está aí, a geração dos meus filhos, a geração de jovens aí que não querem mais compromisso com a casa de Deus, com a obra de Deus. Então a questão é, as duas gerações anteriores deixaram um grande legado. Nós estamos colhendo fruto hoje da oração, das dificuldades enfrentadas por eles. Naquela ocasião, quem tinha uma bicicleta na Assembleia de Deus, irmãos, era alguém que estava muito bem, porque naquela época, lá nos anos 50, nos anos 60, quem tinha uma bicicleta era coisa rara. Quem tinha um carro, então, lá nos anos 70, 80, meu irmão, era alguém que era uma exceção. E hoje, nós temos carro, nós temos templos grandiosos, com toda a infraestrutura, com ar-condicionado, com telão, com assentos confortáveis, muito distante da realidade do que os patriarcas viveram. Mas a questão é, o que a minha geração, essa geração está deixando de legado para a próxima geração? A pergunta é, será que a próxima geração terá o que colher? Esta é a minha preocupação e eu gostaria que fosse também a sua preocupação e o seu pensamento. O que nós estamos deixando para a próxima geração? Meu irmão, estamos encerrando aqui o nosso trabalho. Eu quero te fazer um convite muito especial. Próximo sábado, se não houver arrebatamento, às 19 horas nós estaremos no canal aqui ao vivo fazendo uma live. E você é o nosso convidado, nós vamos discorrer um pouco mais acerca desta lição. Anote aí na sua agenda, próximo sábado, hoje é dia 22, quinta, sexta, sábado, acho que vai dar dia 25 de fevereiro. No sábado, às 19 horas, eu conto com a sua presença, com a sua participação. Encerramos aqui mais uma ministração da Palavra de Deus. Que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não me foi possível por conta das minhas falhas e das minhas limitações. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta lição linda, maravilhosa. Te agradecemos por o Senhor ter enviado, meu Deus, esses dois servos teus. E através deles, ó Pai, o Senhor realizou um grande avivamento nesta nação. Meu Deus, em todos os cantos dessa nação, existe uma igreja, uma Assembleia de Deus, que professa o teu nome. A primeira, segunda geração se doou, sofreu, enfrentou todas as perseguições. Eu faço parte da terceira geração e aí a quarta geração. Meu Deus, aviva novamente a tua obra. Usa-nos nesta geração para, meu Deus, que a próxima geração, os nossos filhos, meu Deus, e esses jovens que aí estão afastados, voltem-se para o Senhor e haja, meu Deus, no nosso meio tempo de avivamento e despertamento. Levanta essa instituição como um gigante, meu Deus, para evangelizar, para pregar, meu Deus, a mensagem do Evangelho. Fica conosco e nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre a glória. Amém? Deus abençoe a sua vida e até sábado, 19 horas. Em nome de Jesus.